Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar a fundo no Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. E vamos olhar para ele não só como uma política pública, mas como um verdadeiro campo de batalha, sabe? Um campo ideológico e prático. A gente vai dissecar os princípios que o fundaram, as metodologias que ele usa para tomar decisões e, claro, as pressões sistêmicas que testam os limites dele todos os dias. O nosso percurso aqui vai seguir um arco bem lógico. Primeiro, vamos entender as fundações constitucionais do SUS. Depois, a gente vai ver a evolução das suas práticas, que são baseadas em evidências. Em seguida, como essas práticas são aplicadas com rigor. E, por fim, vamos analisar as forças externas, principalmente as financeiras e judiciais, que acabam ameaçando a integridade do sistema todo. Então, para começar, é fundamental a gente entender a filosofia por trás do SUS. Uma filosofia que está profundamente enraizada na nossa Constituição Federal de 1988, que, como sabemos, foi um marco na redemocratização do Brasil. E olha que interessante, as fontes acadêmicas não tratam o SUS como uma simples política de governo. Elas o posicionam como um projeto civilizatório, algo contínuo, pensado para ser permanente, com status universalista. Acontece que uma tensão central define a história do SUS. De um lado, você tem as diretrizes explícitas da Constituição, como a universalidade, o acesso para todos, mas do outro lado, existe uma política implícita, muitas vezes hegemônica, que acaba favorecendo a lógica de mercado e o subfinanciamento. E isso, claro, desafia o tempo todo os objetivos originais do sistema. Bom, a questão que fica é como um sistema dessa magnitude toma decisões de forma racional. E é isso que nos leva a entender a evolução metodológica, a jornada da evidência clínica até a formulação de políticas públicas. O ponto de partida para a tomada de decisão moderna em saúde é um conceito bem conhecido, a medicina baseada em evidências, a MBE. A ideia é simples, fundamentar as escolhas clínicas em achados científicos rigorosos. E isso envolve um processo bem claro, em 4 estágios. Começa com uma pergunta bem definida e vai até a implementação prática daquelas evidências que foram avaliadas de forma supercrítica. Só que a MBE, com seu foco no indivíduo, não é suficiente para gerir um sistema público inteiro. Aí a estrutura precisa se expandir. É quando surgem as políticas informadas por evidências, ou PIE. Elas pegam a evidência científica e integram com fatores macro, custos, valores da sociedade e as necessidades da população como um todo. E essa mudança de mentalidade não é algo isolado. Faz parte de um movimento global que é apoiado por iniciativas como a EVIPNet, da Organização Mundial da Saúde. A ideia é justamente essa, construir uma ponte entre a pesquisa acadêmica e as políticas de saúde pública que realmente funcionam. Agora, vamos ver a praxis, a prática dessa abordagem aqui no Brasil. Vamos falar do processo formal de incorporar novas tecnologias no SUS. Uma função crítica que é supervisionada pela nossa Comissão Nacional, a CONITEC. A Conitec utiliza um processo superestruturado, com várias fases. Ele inclui etapas transparentes, como a consulta pública, para garantir que haja responsabilidade e que a análise seja a mais aprofundada possível. Esse fluxograma aqui detalha bem o rigor metodológico que é empregado. São múltiplas etapas de triagem, desde a identificação das fontes até a inclusão final dos estudos. É um processo todo desenhado para minimizar vieses e garantir que a base de evidências para tomar a decisão seja a mais robusta e abrangente possível. E um ponto central nessa avaliação toda é a classificação da qualidade da evidência. Para isso, se usam sistemas como o GRADE. Basicamente, os estudos são organizados numa hierarquia, com base no seu desenho metodológico. Isso ajuda a distinguir, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, que têm alta confiança, de estudos observacionais, que têm uma confiança menor. E o ponto crucial é este: as decisões não são arbitrárias. Elas são baseadas num corpo bem concreto de evidências. Por exemplo, a recomendação para incorporar o baricitinib foi fundamentada em uma revisão sistemática e em 2 ensaios clínicos de fase 3, como a gente pode ver aqui na tabela. Bom, essa racionalidade metodológica toda parece ótima, mas será que ela opera num vácuo? Essa é a questão que nos leva à nossa última sessão. É aqui que esses princípios e práticas tão bem estruturados batem de frente com as imensas pressões sistêmicas do mundo real. O grande ponto de pressão, por exemplo, é a assistência farmacêutica. As pesquisas mostram que existe um abismo entre a política nacional de medicamentos essenciais e a forma como ela é implementada lá na ponta, nos estados e municípios. E aí vem outra pressão muito mais dramática:
A judicialização é a prática de processar o governo para conseguir serviços de saúde. E isso custou ao governo federal 1 bilhão e 600 milhões de reais. Isso só em 2016. E para a gente ter uma perspectiva, esse gasto explodiu. Ele saiu de 120 milhões de reais em 2010 para 1 milhão e 600 milhões em 2016. É um aumento exponencial em apenas 6 anos. Agora, o dado mais revelador de todos. Em mais de 82% desses processos judiciais, já existia uma alternativa terapêutica disponível nos protocolos padrão do SUS. Isso não só duplica os esforços, como desestabiliza completamente qualquer orçamento que foi planejado. Esse fenômeno todo cria um conflito fundamental entre a gestão do orçamento e o direito constitucional à saúde, né? E isso destaca um dilema que é central, é sistêmico. Isso nos força a fazer a pergunta central que a própria pesquisa levanta. A judicialização é uma ferramenta eficaz para garantir direitos ou ela acaba levando a uma ruptura da política pública que foi pensada de forma coesa para todos? Então, em resumo, a gente traçou o caminho do SUS desde seus princípios fundadores, passou pelas suas práticas rigorosas e chegamos até as imensas pressões que ameaçam o equilíbrio do sistema. E as próprias fontes também apontam algumas lacunas críticas para pesquisas futuras. Por exemplo, a necessidade de uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros e, um ponto crucial, o desafio contínuo de integrar de verdade as análises econômicas nas avaliações de tecnologia em saúde. Isso nos deixa com uma questão central, e talvez uma questão sem solução fácil. Como um sistema pode conciliar o direito constitucional à saúde de um indivíduo, que é quase absoluto, com a disciplina fiscal e metodológica que é necessária para servir uma população inteira de forma justa e principalmente sustentável? Fica a reflexão.